Fala, povo! Tudo certo com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu quero falar ainda de espelhos esféricos, tá? Mas vou falar de um assunto especial envolvendo espelhos esféricos. Um assunto que muita gente se enrola, tá? E odeia e acha que nunca vai aprender física ou óptica por causa disso. Hoje eu vou falar de uma coisa que vai definitivamente resolver seus problemas em relação ao estudo do sinal, se o foco é positivo, é negativo, se o tamanho da imagem é negativo, é positivo e essas coisas todas, beleza? Então presta atenção aqui que eu vou bem devagar para que você me acompanhe em cada palavra que eu for dizer, beleza? Vamos lá. Primeiro, estudo analítico dos espelhos esféricos. Veja, quando a gente começa a falar de espelhos esféricos, tá? Já com toda a bagagem que você tem dos vídeos anteriores, das aulas anteriores, ou até do assunto que você viu na escola, você vai lembrar que existem algumas convenções de sinal, tá? Seja para orientação da imagem, seja para o foco do espelho ser positivo ou negativo. Tudo isso é baseado em algumas regras e eu estou mostrando para tu os bastidores para tu entender como é que funciona a convenção dos sinais e tu não ficar decorando loucamente, tá? O que é que a gente vai prestar atenção aqui? Olha só. Quando você for fazer sua questãozinha ou quando você for perguntado sobre o sinal de alguma grandeza, seja distância do objeto até o espelho, distância da imagem até o espelho, altura do objeto, altura da imagem, você vai pensar da seguinte forma. Você tem o seu espelhinho, tá? Cuja face que reflete está olhando para o observador bem aqui, ok? A face que reflete está virada para o observador, muito bem. O seu eixo de coordenadas está aqui no vértice, tá bom? O Y, geralmente a gente não vê nas questões eixos de coordenadas, mas aqui vai ser bem importante para a gente entender o jogo dos sinais, beleza? O Y aponta para cima, o X, que é a nossa abscissa, ele vai apontar para onde está o observador. Tranquilo? Me acompanha. Me acompanha. Beleza. Aqui a gente já tem um caso que foi estudado, que é a formação das imagens no espelho côncavo, é isso? Onde o objeto está entre o foco e o centro de curvatura. Me acompanha. Beleza. Quando isso acontece, a imagem ela é formada invertida, maior e real. Ok. Vamos preencher juntos aqui qual vai ser o sinal de cada uma dessas grandezas. Tá bom? Então vamos lá. O I, a gente já está acostumado. Aliás, o I, ele é a orientação, é o tamanho da nossa imagem. Mas ele vai depender da orientação. Olha só, deixa eu usar os eixos cartesianos para te explicar isso aqui. O Y, galera, que é o eixo que vai medir o tamanho da nossa imagem, ele está orientado para cima, tá? E o nosso objeto, ele está apontando, ou na nossa imagem está apontando para baixo. Veja que o eixo Y está orientado de acordo com o objeto. Se o objeto, como 90% das vezes, estiver apontando para cima, o eixo Y está para cima. Tá? E por esse motivo, vamos logo preencher primeiro esse caso daqui. Beleza? Então, se o objeto está orientado de acordo com o eixo Y, está orientado no mesmo sentido do eixo Y, a altura do objeto
positiva. Então, acho que você já começa a entender que se a imagem está orientada no sentido contrário ao eixo Y, a sua altura vai ter sinal negativo, ok? Portanto, menor que zero, ok? É natural que o sinal que aparece na imagem seja diferente do sinal que aparece no objeto, porque eles estão com direcionamentos opostos, um aponta para cima e o outro aponta para baixo. Então é natural esperar isso. E mais que a gente pode falar aqui? Distância do objeto até o vértice. Veja, se o meu centro de coordenada, centro de coordenadas, ele está no vértice, olha só, é muito fácil. Eu traço um vetorzinho aqui do vértice até o meu objeto, e se esse vetor tiver uma orientação igual ao eixo das abscissas, é porque o meu DO é positivo, tá? Então, as distâncias são sempre medidas do vértice até a, o objeto ou a imagem. Então, como eu disse, a distância do vértice até o objeto, o sentido do vetor é o mesmo do crescimento do eixo x, d0, positivo. E aí, você pode olhar, por exemplo, qual o sinal que vai ter o DI. O DI vai ser a distância também do vértice até a imagem. Veja que a seta aqui tem a mesma orientação, tem o mesmo sentido de crescimento do eixo das abscissas. Portanto, DI vai ser positivo. Ó, tudo isso aqui, geralmente, quando te é apresentado de maneira solta. Convenções que não fazem sentido. O que eu estou te mostrando aqui é uma maneira, tá, de tu construir isso na hora em que teu problema é apresentado, para você conseguir lembrar das convenções. Uma hora tu vai ter feito tanto isso que essas convenções de sinal já vão estar tatuadas na tua cabeça. Tu não vai nem precisar fazer esse procedimento que eu estou montando, mas o treino de fazer esse procedimento é necessário, é importante, ok? E por último, o foco. Veja, a convenção é que o foco dos espelhos côncavos, esse foco seja sempre positivo. Então eu acabei de descobrir, tá, que para o caso dos espelhos côncavos, em que o objeto está nessa posição, eu tenho O maior que zero, D0 maior que zero, DI maior que zero, foco maior que zero, e a imagem tem uma altura menor que zero. Mas veja, você não precisa decorar, tipo, quando o objeto está aqui, os sinais são esses. Não, cara, eu já estou te dando as ferramentas. Traça o vetorzinho, compara com o crescimento dos eixos e você vai tirar isso na hora. Beleza? Não vai precisar decorar, mas é necessário exercitar. É necessário exercitar. Vamos fazer aqui um exemplo. Olha só. Imagina que o meu foco de um espelho côncavo é 10 centímetros. Tá? A gente vai usar... Imagina que o meu D0 é 15 e eu quero achar quem é DI. A gente vai usar a equação de Gauss aqui para descobrir quem é o nosso DI e você vai ver naturalmente o sinal negativo aparecendo. Por quê? Porque essa equação aqui segue o sistema de referência que a gente usou ali. Ó, o foco é 10, o D0 é 15, mais... desculpa, eu disse que DI ia ser negativo, né? Não, aqui a gente vai encontrar um DI positivo. DI negativo vem já já. Então, ó, o que é que acontece? 1 sobre 10 menos 1 sobre 15. Você vai encontrar 1 sobre DI.
Se a gente fizer essa conta, o nosso DI vai dar o seguinte, ó. 15 menos 10 divididos por 10 vezes 15. No numerador, eu fico com 5, não é isso? Simplificou, simplificou, tem um 2 aqui. 1 sobre DI, meu DI vale 30. Veja que o sinal é positivo, como a gente já esperava. Ok, vou apagar aqui. O exemplo foi só para a gente ver como o macete ele faz sentido. E vamos continuar. Ó, isso daqui que eu mostrei para vocês vai se repetir em 4 dos 5 casos de formação de imagem para espelhos côncavos. O quinto e último caso é quando o objeto está entre o foco e o vértice. Quando o objeto está entre o foco e o vértice, a imagem formada é virtual. E aí a gente vai repetir os procedimentos. Vamos lá. Montei meu eixo cartesiano, encontrei onde está o observador, não é isso? O observador ele está olhando para a face que reflete a luz, não é isso? E o eixo X está apontando para o observador. Tudo certo. Agora, minhas considerações. Ó, eu tenho aqui. Primeiro, vamos preencher o foco, né? O foco de um espelho côncavo é convencionado como sendo positivo. O meu DO, que é a distância do vértice do espelho até o objeto, esse vetor distância tem o mesmo sentido desse, portanto, o meu DO é maior que zero, né? Quando outros professores estão ensinando essa regra, eles vão dizer que é o caso em que a imagem é, em que o objeto é real, beleza? Vamos lá. O objeto, ele está orientado, está apontando para o mesmo sentido de crescimento de y, então o meu O é maior que zero. A minha imagem, a orientação da minha imagem está apontando no sentido de crescimento de y, então ela é maior que zero. Aqui, o i ele vai ser positivo, enquanto que nos outros casos ele vai ser negativo. Beleza, beleza. E o DI? O DI, pessoal, é para aqui. Pegar o vetor que sai do vértice e vou deslocar ele até a posição da minha imagem. E, cara, o sentido desse vetor é oposto a esse. Então, o que é que acontece? O sinal do meu DI, que é a distância da imagem até o vértice, vai ser negativo. Cara, é só seguir as regras, tá? É só saber montar os vetorizinhos e ir completando. Quem é o I maior que zero, o O maior que zero, o D zero, tá? E você descobre o sinal de todos os casos. Por que que isso é importante? Porque imagina que tem uma questão que vai te dar o foco, vai te dar o DI e vai te pedir o D zero. A questão vai te dar o DI e vai dizer, ó, a distância da imagem até o espelho é de 3 centímetros. O foco desse espelho é de 2 centímetros. Ache quem é o DO. Aí tu vai lá substituir na fórmula. Esqueceu de fazer esse desenhozinho aqui e tentar entender o teu problema com cuidado, aí sabe o que vai acontecer? O dado que ele te deu na questão, tu vai colocar aqui com sinal errado, se não souber fazer isso, e vai encontrar uma resposta errada,
tá? Eu estou te dando aqui, você tem tudo a seu dispor para acertar as outras questões, beleza? Olha só, esse é o caso do espelho convexo. Então, de novo, a face que reflete do espelho está olhando para o observador, ok? E o eixo das abscissas aponta para o observador, enquanto o das ordenadas aponta para cima, beleza? Acompanhando a orientação do objeto. Então, se ele acompanha a orientação do objeto, eu já vou lá e boto a altura do meu objeto maior que 0. Você vê aqui já de cara que a orientação da minha imagem é igual à orientação do eixo das ordenadas, do eixo Y. Então, você vai lá e bota a altura da imagem maior que 0. O meu DO vai ser o seguinte, eu vou para o vértice, ok? Traço uma reta que parte do vértice e vai até a posição do objeto e eu vou encontrar um DO, veja, um vetor que aponta no mesmo sentido de crescimento de x, portanto, meu DO é positivo. E meu DI? Meu DI, ó, sai do vértice e vai até a imagem. O sentido desse vetor é oposto a esse, portanto, meu DI, ele é menor que 0. E é daí que vem aquele fato, né, que os professores sempre destacam, que imagens virtuais, as imagens que estão dentro dos espelhos, elas têm DI menor que 0, tem DI negativo. Então, toda vez que te disserem ela está 3 centímetros dentro do espelho, ela está 5 centímetros dentro do espelho, tu tem que lembrar de botar o menuzinho lá na frente para fazer a conta. Beleza? E por último, uma convenção dos espelhos convexos é que seu foco é sempre negativo. Negativo. Cara, acabou. Estudo analítico dos espelhos esféricos. Se você souber montar, seguir os passos que eu te dei aqui, tá? Para cada caso, I, O, D0, DI e foco, então não vai ter mais problema com esse tipo de assunto. Pessoal, tentei ser o mais claro possível. Espero que vocês tenham gostado do que viram aqui. Espero que se inscrevam e curtam aí o vídeo. Ativem o sininho para ver mais coisa no futuro. E tamo junto. Se cuidem. Um abraço para vocês. E se gostaram e querem ver o canal aqui crescendo, compartilhem, mostrem para as pessoas o quanto isso aqui ajudou vocês. Tá bom? Beleza? Valeu. Um abraço para todo mundo.